Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Nascimento, Head de Consórcio da Bismart. Hoje tenho o prazer aqui de receber o Lincoln Peixoto, Superintendente Nacional do Consórcio XP, o Lair Ferreira, né, que é Gerente Nacional também do Consórcio XP. Muito obrigado pela presença de vocês. A ideia hoje é que a gente fale um pouco do perfil do investidor, né, de consórcio na atualidade e das tendências do mercado para o futuro desse segmento, certo? Certo. É isso aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente tem percebido na prática uma mudança em relação à demanda, né, dos consumidores por consórcio nos últimos anos, né? Na ponta a gente tem recebido algumas demandas. Eu queria entender de vocês se vocês também sentiram que ao longo desse tempo, assim, qual na verdade é para vocês o perfil hoje do cliente que tem buscado o consórcio? Então, realmente você traz um aspecto importante e relevante, né? Essa nossa percepção da mudança desse perfil, né? Então, antigamente a gente tinha pessoas que buscavam a realização de sonho. Hoje as pessoas estão usando o consórcio como uma forma de alavancagem patrimonial, como uma forma de obter crédito mais barato e como uma forma até de investimento. Então, o que a gente percebe hoje como algumas características para a gente poder definir bem quem é esse consumidor atual que a gente tem visto aqui no balcão da XP, né? São investidores de médio e longo prazo que buscam a valorização patrimonial, são pessoas com uma renda média alta que podem investir dinheiro e não vão se descapitalizar até para poder dar lance no consórcio e ser contemplado. São investidores que buscam uma diversificação do seu investimento, né? Então não vai direcionar os seus investimentos numa única cesta. Eu acho que essa aí é a lição primordial que a gente aprende no mercado financeiro. E, por fim, são pessoas que valorizam a segurança e a solvência desse dinheiro, né? Porque uma vez que ela está investindo numa administradora de consórcio, que tem aí a sua regulação pelo Banco Central, que tem uma solvência medida pelo Banco Central, que tem uma garantia de devolução desse dinheiro, eu acho que essa é a segurança que ele está buscando. Então, esse é um perfil bastante característico desse nosso público aqui. Eu acho que, só para complementar, né, o que o Lincoln comentou, o consórcio ele deixa de ser uma ferramenta para simplesmente compra de um bem, né? E ele passa a ser visto também como um meio de investimento, né? Se a gente for olhar realmente na teoria, o consórcio não é uma modalidade de investimento, mas a forma como você utiliza ele acaba se tornando. Por isso que vem atraindo, né? E o legal é que quando o Lincoln fala que a gente está atraindo clientes aí de grande poder aquisitivo, significa que o consórcio não é quem está com dificuldade de tomar crédito no mercado. São clientes capitalizados utilizando o consórcio como uma solução, né? E isso se reflete em números, né? Se a gente pega aí a evolução do consórcio nos últimos anos, mesmo em períodos de incerteza, o consórcio já passou de mais de 11 milhões de clientes ativos, né? Isso é sinônimo de que realmente ele está abrindo o leque de oportunidades para vários perfis de clientes. Perfeito. E, de fato, assim, né, o consórcio ele existe, né, desde 1962, né, foi consolidado principalmente pelas montadoras de motocicleta. Então, de uma certa forma, ele ficou conhecido como se fosse uma modalidade de compra de motocicletas que tem um ticket geralmente médio menor, né? Mas o Lincoln tocou no assunto a respeito da diversificação patrimonial, da diversificação dos investimentos através da compra e aquisição de patrimônio. E, de fato, a gente tem tido uma busca muito grande, né, por pessoas que já têm seus imóveis e estão adquirindo outros imóveis através de consórcio para aluguéis em Airbnb, aluguéis... assim, na opinião de vocês, por que necessariamente um cliente que quer diversificar através de imóveis opta pelo consórcio e não por uma linha de financiamento convencional? Então, esse é um ponto bastante relevante, né? Eu trago alguns números aqui, até me permite pegar uma colinha. No ano passado, o mercado de financiamento imobiliário, ele bateu o recorde absoluto. Foram 312 bilhões de concessão de crédito. O último recorde, o recorde anterior, tinha sido 2021, com 255 bilhões. Né? Logo depois da pandemia, todo mundo querendo sair dos seus apartamentos e ir para as casas para poder ter uma convivência melhor. Isso aconteceu, esse fenômeno aconteceu e agora em 2024 também. 2024 foi um ano difícil em termos de juros, a gente tem uma retomada da subida dos juros, mas isso ainda não chegou a impactar os financiamentos imobiliários. Então, muito desse movimento de crédito foi feito através de financiamentos. Mas 2025 tem uma outra peculiaridade, os juros vão continuar subindo,
Só que a gente tem uma mudança de perfil. Por quê? Porque esses juros subindo, eles vão afetar o crédito imobiliário e, por consequência, tornar mais caro. Então, a gente vê aí uma diminuição da poupança, que é um dos principais fontes de recursos para o financiamento imobiliário. Você vê a descapitalização dos bancos em relação a esse tipo de fundo. Você vê uma subida dos juros que vai afetar o juro de longo prazo e do financiamento imobiliário. Isso vai fazer com que, para nós do mercado de consórcio, uma excelente notícia. Vai haver uma migração desse consumidor, que tinha o hábito de consumir através do financiamento imobiliário, para o consórcio. Então, essa pegada e essa atenção para 2025 faz com que a gente já esteja estudando novos produtos, novas formas de abordagem, porque essa vai ser a tendência, na minha opinião, claro, né? Essa vai ser a tendência para o mercado 2025. E para complementar, né, tem estudos também que demonstram que a taxa de juros ela não interfere tão diretamente no mercado de consórcio, né? Mas no cenário que nós estamos projetando aí de alta da Selic, inflação para esse ano e para o próximo ano, eu acredito que possa potencializar o mercado de consórcio e essa solução, né? Mas o consórcio vem, quando a nossa taxa de juros era 2%, o consórcio estava crescendo. Enfim, então não tem uma relação tão direta, mas o mercado está olhando para outras alternativas. E aí, poxa, falando na essência do produto consórcio, por que o consórcio é um produto tão popular no Brasil e está atraindo cada vez um leque maior de perfis de clientes? Que é um produto de uma estratégia muito simples e inteligente. O custo é muito baixo, tem a flexibilidade de pagar uma parcela baixa. Então, muitas vezes, um investidor que já tem o hábito de, igual você citou a questão do Airbnb, que diferente de um aluguel convencional, tem a oportunidade de trazer uma rentabilidade muito maior para quem está investindo, né? Então, quando esse investidor começa a olhar o que ele vai ter de custo e valor de parcela que ele vai ter em uma linha de crédito de financiamento imobiliário convencional, na hora que ele converte isso para um consórcio, talvez a mesma operação com o recurso que ele tem, ele faria 3 alavancagens no consórcio. Um imóvel comprado no financiamento aqui no consórcio, ele poderia comprar 2, 3. Perfeito. Então, isso chama a atenção do mercado, isso chama a atenção do investidor, que faz a conta e vê a solução do consórcio. E aí as características do consórcio, elas são favoráveis. Hoje a gente tem grupos com redução de parcela, que favorece ainda mais esse planejamento, tendo um desembolso muito baixo ali no mensal. E aí o investidor normalmente ele pensa assim, eu quero comprar um imóvel, eu sei que aquele imóvel estará alienado, eu vou ter um comprometimento no meu orçamento em pagar a parcela, mas ao mesmo tempo esse imóvel vai me gerar uma receita mensal que é muito maior que o valor da parcela pequenininha do consórcio. Verdade. Isso chama muita atenção, né? E tem um outro detalhe aqui que eu esqueci de ressaltar, e estava olhando aqui a minha colinha, é que hoje o cliente precisa dar 50% de entrada, ou precisa ter 50% do valor do imóvel para ter um financiamento. Antes chegou a ser 20%. Exato. Então, quando você pega 50% para dar de entrada no imóvel, você está quase equiparando os percentuais de lance do consórcio. Perfeito. Então, nós temos grupos de consórcio aí com 49%, 50%, 51%, 55%, 60% de lance. Então, quando o cliente tem esse recurso inicial e se alavanca com o nosso lance embutido, ele vai botar menos dinheiro para poder ser contemplado com consórcio e ter uma prestação muito mais baixa porque não tem a incidência de juros no longo prazo. Perfeito. E complementando isso, é importante dizer que quando a gente traz o comparativo com o financiamento, não é que a gente esteja endemonizando o financiamento. Claro, porque é um meio comum de compra. Certamente. Muitas famílias não teriam acesso aos seus sonhos, né? Ao sonho, porque a casa própria é o sonho brasileiro, né? E muitas famílias não teriam acesso a esse bem se não fosse o financiamento. E que por muitas das vezes tem os juros altos, né? E hoje, como você disse, a gente vive um cenário nesse sentido. E como vocês estão ligados à XP diretamente, que genuinamente cuida do investimento, a gente percebe que está sendo feito de fato um comparativo, né, para o nosso cliente XP sobre a viabilidade dele não sacar todo o valor que ele tem aplicado para imobilizar na compra de um imóvel, correto? Porque, enfim, a gente não sabe o dia de amanhã, se ele precisaria desse recurso, ele perde a liquidez, correto? E aí, bem colocado, a gente tem percebido que tem sido feito um trabalho por parte dos nossos assessores de mostrar para o cliente, né, o quão seria importante ele manter parte da reserva e utilizar essa outra parte para se alavancar e adquirir seu imóvel. Sobre essa tendência, assim, desse comportamento dos clientes, ela é recente para vocês? Por que vocês acham que
hoje está tão latente dos clientes estarem querendo saber um pouco mais? É curiosidade? Eles estão vindo falar nos podcasts da vida? Porque, na opinião de vocês, por que está tão latente esse assunto do consórcio nesse momento? Bom, na minha opinião, isso se deriva de um maior conhecimento, né? A distribuição do conhecimento e o direcionamento desse conhecimento fez com que o cliente despertasse interesse para isso, né? Então, quando a gente vai para uma reunião com um cliente e a gente coloca uma série de possibilidades de investimento e a gente agrega ao consórcio com todas as suas facilidades e com todas as suas vantagens, passa a ser o consórcio mais uma forma para o cliente poder alavancar o seu patrimônio. Então, eu acho que a disseminação desse conhecimento, o falar a respeito disso e trazer, né, ou tentar, eu vou usar até uma palavra forte, desmarginalizar o consórcio, porque era um produto usado nos bancos como forma de reciprocidade. Então, quando a gente tira isso da gaveta e a gente coloca as vantagens e mostra para o cliente, provando por planilha, provando por estudo, por A mais B, que existe uma viabilidade financeira para isso, eu acho que esse é o fator fundamental, né? É falar sobre isso abertamente, sem preconceito. Perfeito. Só para complementar mais uma vez, o mercado de consórcio e o produto consórcio, ele vem passando por transformações estruturais extremamente positivas, né? É um produto altamente regulado pelo Banco Central. Às vezes, para o cliente final ter a percepção do tanto que o produto é regulado, talvez fique um pouco distante. Mas como que a gente traduz isso para um cliente? Se a gente for pegar nos últimos 5, 6 anos, o tanto que o consórcio ganhou espaço e visibilidade em instituições financeiras de altíssima credibilidade. Então, quando a gente vê grandes bancos indo para a mídia para falar de consórcio, quando a gente vê uma empresa que é referência no mercado financeiro, que é a XP, trazendo um fato relevante de que hoje temos o consórcio XP, isso é visto de forma muito positiva para o cliente. Um cliente que já confia na assessoria, um cliente que já confia na consultoria que uma instituição financeira presta para ele. E aí é engraçado, né? Porque antigamente, né, há alguns anos, quando a gente falava de consórcio com um assessor de investimento, a gente usava esse argumento: você precisa ter o consórcio para não correr o risco do seu cliente sacar o dinheiro para comprar o bem. Esse é o menor dos riscos e o menor dos medos hoje de um assessor de investimento, porque ele realmente, na alocação de investimento do cliente, ele já vê total sentido de fazer o planejamento do consórcio. Não para ele sacar o dinheiro e comprar o bem, mas sim porque o consórcio faz sentido para o planejamento financeiro do cliente. E a educação financeira vai cultuando e pulverizando isso. Perfeito. E assim, você falou bem, né, no início, que independente da taxa de juros, né, que a gente esteja vivendo, porque a gente vive no Brasil, né, e existe de fato uma oscilação muito grande, né, nesse sentido, e o consórcio, de uma certa forma, ele se mantém flat. Perfeito. Né, independente do momento, né, estrutural. Porém, né, quando se tem uma taxa elevada de juros, e aí quando a gente coloca tudo dentro desse pacote, né, uma taxa elevada de juros, um cliente que é bancarizado, que tem conta na XP, que está sendo bem assessorado, ele pode sim tomar a decisão de sacar todo o investimento para comprar um imóvel ou de fato entrar num financiamento, por que não? Mas de toda forma, essa decisão ela foi pautada, ela foi pensada, né? Ela foi uma decisão onde ele pôde olhar por todos os prismas, né? Isso. Diferente de alguns anos atrás, que a gente via assim que o cliente ele ia de certa forma levado, era como se fosse algo padrão, né? Ou seja, eu me formo, caso, entro num financiamento de 35 anos e virou algo comum, né? Se você fura aquela bolha, você está meio que indo contra ao que as pessoas estão fazendo. Acho que de uma certa forma, o que você falou a respeito do consórcio ser de certa forma marginalizado, também, não sei se vocês concordam comigo, tem a ver com a forma como ele foi ofertado. Perfeito. Exatamente, muito claro, tempo, né? Claro, claro. Exatamente. Sem o devido conhecimento, sem a devida explicação e sem a devida prova real. Exato. Né? Exato. É isso. E aí cria-se uma expectativa a respeito de um produto, sendo prometida uma contemplação ou não, e isso de fato frustra o cliente. Bom, para finalizar, né, assim, passou rápido, né, o nosso bate-papo,
mas a gente precisa finalizar. Eu quero terminar com uma pergunta que é importante, porque a gente vive um momento aí de inteligência artificial, altas tecnologias, envolvendo tudo que a gente conversou, o perfil do investidor, tendências de mercado, tendências tecnológicas. Na opinião de vocês, como que hoje a gente conseguiria colocar a tecnologia e o que a XP tem feito hoje para atender esse cliente que quer diversificar e que quer ter acesso ao consórcio para não somente comprar o bem ou o serviço? Bom, é uma excelente pergunta, né? E acho que o pouco tempo que a gente tem vai fazer a gente resumir bastante. Mas antes mesmo de falar da tecnologia, atendendo ao cliente, a gente usa a tecnologia e a XP está focada nesse momento em usar a tecnologia para atender ao assessor. O assessor, que é o intermediário, que é a pessoa que tem o cliente e tem a confiança dele, ele precisa estar bem informado, ele precisa estar seguro do que está fazendo e precisa ter velocidade nesse atendimento até para poder atender as necessidades do dia a dia. Então, está tendo um investimento forte por parte da XP no desenvolvimento do Hub, de todas as funcionalidades, até para que o assessor possa, em nome do cliente, fazer uma série de coisas que hoje ele não pode fazer, né? E quase nenhuma administradora de consórcio permite, porque a relação entre uma administradora de consórcio e o seu cliente ela é direta, não tem uma assessoria que possa fazer isso. Então, um investimento maciço na facilitação da vida do assessor, e isso é fundamental. E depois para o cliente, né? Então, eu acho que as novas tecnologias, dando oportunidade de conhecimento, de poder pesquisar, e a inteligência artificial ajudando no direcionamento do que o cliente precisa, porque muitas vezes o cliente chega para a gente e fala assim, eu quero comprar uma casa, eu tenho tanto, como é que eu faço? Ou eu tenho uma reserva financeira, um excedente financeiro todos os meses e tenho um projeto de viver de renda de aluguel nos próximos 15 anos, como é que eu faço? Então a inteligência artificial introduz tudo isso lá dentro e ela começa a procurar, dentro das nossas perspectivas e dos nossos grupos de consórcio, qual a melhor alternativa para aquele cliente naquele... Então, perfeito. A personificação, que é o caminho de toda indústria, né? Eu acho que independente de financeira ou não, mas a personificação cada vez maior do atendimento, ela vai por aí. A inteligência artificial sendo introduzida para ajudar o cliente a saber exatamente o que ele precisa para aquele projeto de vida. Perfeito. Boa. O produto consórcio é um produto que a gente não, quando a gente fala em experiência, em tecnologia, a gente tem que pensar que o consórcio é um dos poucos produtos que o relacionamento com o cliente começa desde a negociação a chegar na melhor alternativa que vai atender a necessidade e a dor dele, ele fazer a aquisição, realizar o planejamento dele, ser contemplado, o pós-contemplação, que é a entrega do bem. É um produto que precisa de relacionamento end-to-end, do início ao fim do grupo. Então, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia ela tem que ser ampliada pensando nisso também. Não é só a experiência da aquisição do consórcio, mas sim a experiência do pós-venda, que para o consórcio é o mais importante, né? Que é onde o cliente gera a expectativa de realizar o objetivo dele. Então, esse eu acho que é um grande desafio hoje quando a gente pensa em tecnologia. Perfeito. Né? E é um relacionamento longo, né? De longo prazo, diferente do E isso nosso... é extremamente positivo, Exato. Porque imagina eu como assessor de investimento, eu tenho um relacionamento, imagina se eu faço um atendimento de excelência para oferecer uma solução para ele de uma linha de crédito. Eu vou ter oportunidade de acompanhar esse cliente por um médio e longo prazo. Eu vou ter relacionamento com ele, se for um consórcio de imóvel, por mais de 10 anos. Durante esses 10 anos de relacionamento, vem indicação, vem o cross-sell, enfim. Então, é uma oportunidade também para os assessores e escritórios trabalharem a carteira de clientes, fazendo do consórcio o elo de relacionamento com o cliente para monetizar o cliente com outros produtos. Bom, diferente desse longo prazo, a gente não tem tanto tempo assim, então... Uma pena. Nosso MesaCast acabou. Quero agradecer de coração Nós é que agradecemos. a vocês por terem participado. Eu espero que tenha contribuído esse MesaCast para vocês e até a próxima. Obrigado.